Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui rapidinho, mais uma vez, para falar com você sobre os recursos terapêuticos. E hoje a ideia é falar sobre a estrutura. Vocês já me conhecem, eu sou Patrícia Arruda, apaixonada pela terapia do esquema. Vamos lá. Como eu falei, eu vou falar um pouquinho sobre essa estrutura, principalmente da psicoeducação, que é muito importante, que é o recurso que nós temos, onde a gente traz um pouquinho dessa psicoeducação para mostrar para esse paciente como que ele está chegando, e alguns recursos que a gente também está desenvolvendo, ok? Bom, como que a gente vai fazer essa psicoeducação? Basicamente, a gente vai falar sobre as questões relacionadas ao esquema que está ativado, qual é o padrão cognitivo desse paciente que está chegando para você, o que ele pensa, como que ele sente, o que ele sente e como que ele se comporta. Você vai receber esse paciente e quando você identificar um esquema ativado, ou mesmo se você aplicou o questionário de esquema, você poderá apresentar para esse seu paciente os esquemas que possivelmente estão ativados nele, e aí você vai explicar para esse paciente, a partir desse momento, que a ideia de vocês é trabalharem um pouquinho algumas das questões relacionadas a esse resultado, ao resultado apresentado. Caso você não tenha tido a necessidade de aplicar o questionário do esquema e você conseguiu já identificar algum esquema ativado, você vai conversar com ele, sobre algumas observações que você tem feito e perguntar para ele se faz sentido para ele. Você vai ver que no formulário tem lá a psicoeducação. Ele pode ler junto com você, porque você pode compartilhar a tela, você manda o link para ele, ele acessa no celular, ou você pode mesmo mostrar até mesmo no computador para ele. E você vai começar a conversar com ele, olha, você às vezes se percebe desse jeito? Você se sente assim? Ou é familiar para você? Ou existe... ou então, em algum momento, você já se sentiu assim? Existem situações que fazem você se sentir desse jeito? E aí, nesse momento, seu paciente ele vai falar se é familiar, se não é familiar. E aí você pode pedir para ele falar um pouquinho mais sobre o assunto, E pode também continuar abordando o recurso, porque a gente também tem outras atividades. A gente vai falar um pouquinho sobre como era essa família de origem, Enfim. Qual é o nosso principal objetivo, para enfraquecer esse esquema? Você vai falar para esse seu paciente, que o seu objetivo terapêutico para enfraquecer você vai falar para esse seu paciente do objetivo terapêutico para enfraquecer esse esquema. E você vai falar que juntos vocês vão trabalhar para que isso aconteça. E o que você achar que também é importante abordar com seu paciente no dia, você vai falar. Porque você vai falar para ele da estrutura cognitiva dele, E o que vocês precisarão desenvolver, quais as habilidades vocês vão precisar trabalhar para que ele consiga realmente enfraquecer esse esquema. E no recurso também eu coloquei a possibilidade de música, vídeo ou até mesmo filme. Na música, como que é algo curtinho ou então alguns videozinhos, você pode pedir para o seu paciente ouvir em casa ou mesmo você pode ouvir com ele sessão e você, a partir do momento que ele ouviu a música, ouviu o vídeo, você vai fazer as intervenções que você achar necessário fazer naquele dia, naquele momento, Falar para ele perguntar para ele como que ele se sentiu, se ele percebe que existe alguma familiaridade com aquilo que ele ouviu, ou então com aquilo que ele viu. Essa é a ideia da música, fazendo esse seu paciente se conectar um pouquinho mais com ele e com a história dele. A história terapêutica é praticamente a mesma coisa. Quem é que não gosta de uma boa história ou até mesmo uma metáfora? Eu amo.
Quando o meu terapeuta ele traz algumas questões em terapia, né, falando de história, de situações, trazendo exemplos, ou exemplos até mesmo da própria vida dele, eu acho muito significativo. Então, assim, essas histórias elas são excelentes para o paciente voltar a visão dele para o outro, mas em seguida voltar a visão dele para a história dele, para a vida dele, para ele. E isso ajuda ele a se conectar. É importante que ele identifique o que existe em comum com o personagem, né? E o que tem na vida dele também, que é muito parecido, que é muito similar, familiar. Essa é a ideia da história terapêutica. Em alguns recursos, a gente vai perceber que existe o tema lá de onde vem esse medo, né? E essa atividade é para ajudar o seu paciente a entender um pouquinho mais sobre as raízes emocionais dele, ajuda ele a olhar para si, né? Mais uma atividade de autoconhecimento e conexão com as suas dores e memórias emocionais. E, é claro, em seguida, você também vai fazer as intervenções que você achar que é necessário fazer para o seu paciente. Essa atividade aqui é uma atividade muito importante, que é familiarizando com imagens mentais. E a gente sabe que na terapia do esquema isso é essencial também, né? Porque ajuda o seu paciente, mais uma vez, a se conectar com as histórias dele, a se conectar com a sua história, a se conectar com as suas memórias, levando ele a vivenciar situações agradáveis, né? E depois situações que não foram tão agradáveis assim, levando sempre ele para um lugar seguro, fazendo com que ele se sinta confortável, e aí depois você leva ele para um lugar onde de repente aconteceu alguma situação desagradável, pede para ele reviver a situação, pede para ele abordar os personagens que estavam ali, o que eles falaram com ele, né? A ideia é ajudar o seu paciente a sentir e também a ressignificar alguma dor. E a gente vai fazer isso através de uma reparentalização limitada. Mas essa reparentalização limitada, a gente vai aprofundar essa questão um pouquinho mais lá na frente, em um outro momento. Então, assim, essas atividades eu já falei aqui que elas são importantíssimas para a terapia do esquema, mas elas são atividades em que a gente precisa usar com muito cuidado, com muito respeito e também com muita responsabilidade, não esquece disso. Meu jardim emocional, essa também é uma estrutura que tem em todos os nossos recursos, né? Principalmente nesse primeiro recurso de psicoeducação. É uma atividade para você ajudar o seu paciente mais uma vez a se conectar com a história dele através de situações que podem fazer sentido para ele, ajudando ele a se perceber no passado, né? De que maneira essa situação ainda pode estar interferindo no presente dele e levar ele a pensar em como ele gostaria de reagir no futuro. Essas são as intervenções necessárias para essa etapa. Minhas raízes emocionais e meu jardim emocional. Essa atividade também é para você ajudar seu paciente a perceber, né, se perceber e para olhar um pouquinho para a família dele e para as origens, né, familiar dele, para as pessoas significativas da vida dele. De que maneira essa família, essas pessoas podem estar interferindo, né, ou mesmo já interferiram na vida dele, né? O que cabe ele a fazer? O que ele pode fazer para realizar as mudanças nesses relacionamentos, nessas situações que são tão desagradáveis para ele, né? Ou mesmo fazer ele entender, né, do que ele precisa fazer, né? Que comportamento ele pode assumir, né, em determinados momentos para que esse padrão não se repita, esses padrões não se repitam, né? De que maneira também esses padrões comportamentais da família dele não se repitam nos seus relacionamentos atuais também. Cuidando do meu jardim emocional. Essa atividade é para você trabalhar com as estratégias cognitivas, com também estratégias vivenciais e comportamentais do seu paciente. E agora, né, eu quero perguntar para você,
né? O que você entendeu disso tudo que eu falei? Fez sentido para você? Isso é um pouquinho do que nós veremos em nossos recursos. Teremos muitos outros recursos também, mas sempre recursos voltados para trabalhar o cognitivo, voltados para trabalhar questões vivenciais e voltados para trabalhar uma ativação comportamental. O que você achou? Você gostou? Você acha que vai ajudar você nos seus atendimentos clínicos? Eu espero que realmente isso tenha feito sentido para você, que você tenha gostado e que realmente tenha contribuído mais uma vez com o seu crescimento, seu desenvolvimento profissional e também para o seu desenvolvimento pessoal, porque quando a gente também se depara com todos esses recursos aqui, a gente entra em contato também um pouquinho com a gente, com as nossas questões emocionais, com as nossas memórias emocionais. Então, nós também podemos ressignificar, né, através disso daqui, né, através de tudo isso que a gente está falando aqui. Para um pouquinho, olha para você, perceba o que realmente precisa mudar em você, o que você precisa ressignificar na sua vida. Um grande beijo e eu acredito que certamente nos veremos amanhã. Tchau, tchau. Obrigada mais uma vez por você estar aqui.